Olá, tudo bem com vocês? Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar com um instituto previsto a partir do artigo 120 da LEP, a nossa Lei de Execução Criminal, Lei 7210 de 84, tá? Nós vamos falar, então, de algo que está na seção 3, subseção 1 e subseção 2 da nossa LEP. São as autorizações de saída. Primeira coisa que eu preciso que vocês tomem nota e gravem, tá? A autorização de saída é o gênero, do qual derivam duas espécies. Primeira, permissão de saída. Segunda, saída temporária, tá? Então, existe possibilidade na LEP do preso sair da unidade onde estiver segregado para algumas atividades, então, fora dos estabelecimentos correlatos. Essas atividades fora, elas são permitidas, são previstas e elas têm o nome, então, dentro do gênero, autorizações de saída e duas espécies, permissão de saída e saída temporária. Quem de vocês que nunca ouviu falar que a dona Suzane Richthofen tenha saído do presídio onde ela estava presa, segregada pela morte dos pais, para visitar, fazer a visitinha do Dia das Mães? Não sei que mãe ela foi visitar, mas ela foi autorizada, vocês lembram? Então, a partir de agora a gente vai estudar por que, como, quando, de que forma, qual é o regramento legal previsto para esse tipo de saída, tá? E uma coisa bem importante foi uma alteração feita pelo pacote anticrime, né? A lei que vocês já sabem, a gente já falou a respeito dela, 13.964 de 2019, que trouxe vedações, trouxe alterações com relação à saída temporária, tá? Então, resumindo, nós temos dois tipos de saída do estabelecimento prisional: a permissão de saída e a saída temporária. Ambas são espécies do gênero autorizações de saída do segregado, ok? Passemos então à análise do Instituto da Permissão de Saída, para na sequência a gente estudar a saída temporária e, em especial, as alterações advindas com o pacote anticrime. Peguem a LEP de vocês, Lei 8210 de 84, acompanhem aí, artigos 120 e 121 é a disciplina, então estão os disciplinamentos sobre a permissão de saída. Vamos acompanhar a leitura aqui do artigo 120, eu peço que vocês acompanhem aí, tá? Artigo 120 da LEP. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta quando ocorrer um dos seguintes fatos, 2 pontos. Antes de analisar quais são esses fatos, vamos entender o que o caput está nos dizendo. Em primeiro lugar, permissão de saída cabe para 2 tipos de segregados, 2 tipos de preso. O preso condenado, que é aquele que já tem trânsito em julgado de sentença penal condenatória, portanto, tá? O preso definitivo. E também cabe para os presos chamados provisórios, que são aqueles que ainda não têm condenação com trânsito em julgado. Pode ser um preso preventivo, um preso advindo de prisão temporária, então as prisões cautelares, ou mesmo de uma sentença penal condenatória, mas que ainda não tenha transitado em julgado, que esteja, portanto, aguardando recurso, tá? Esteja em grau recursal. Esses 2 tipos de preso, então, têm direito à permissão de saída, desde que eles estejam em quais regimes? Regime fechado ou regime semi-aberto, tá? Então, importante, cabe permissão de saída, que é uma espécie do gênero autorização de saída, a outra espécie é a saída temporária, já falei isso para vocês. Cabe, então, a permissão de saída para presos definitivos, para presos provisórios, desde que eles estejam no regime fechado ou no regime semi-aberto. Isso está disposto no caput do artigo 120 da LEP. O que mais que o caput do 120 nos dá de informação importante para a gente entender esse benefício aí da permissão de saída? Que essa permissão de saída vai se dar mediante escolta, tá? Então, nos termos da LEP, artigo 120, o preso só sai da unidade carcerária, da unidade onde ele estiver segregado, para permissão de saída, se ele estiver no regime fechado ou semiaberto e mediante escolta. Quais são as duas hipóteses, então, para permissão de saída, para ser deferida para o preso permissão de saída? Quando ocorrer
um dos seguintes fatos. Primeiro, falecimento ou doença grave do cônjuge, anotem aí, grifem aí, cônjuge, companheira, ascendente ou descendente, ou ainda, última hipótese, irmão. Segunda possibilidade, necessidade de tratamento médico, tá? E o parágrafo único diz: a permissão de saída, parágrafo único do artigo 120, a permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso. E o 121 vai nos dizer: a permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da saída. Olhem quantas informações importantes. Vamos começar pela informação da duração do benefício da permissão de saída. O 121 nos diz que não há uma duração pré-estabelecida, não é 1 hora, 2 horas, 5 horas, meio-dia, um dia inteiro, 2 dias, né? É somente o tempo necessário para a realização do ato que tem que ser realizado, né? E em seguida o preso retorna para a unidade penitenciária que ele estiver segregado. Então, há uma escolta feita pelos agentes de segurança, no caso do Rio Grande do Sul, da SUSEP. Esse preso sai mediante escolta e retorna assim que a finalidade da saída tiver sido cumprida, tá? Primeira informação relevante aqui no artigo 121. A outra informação relevante aqui, antes de nós trabalharmos com as duas possibilidades, os dois fatos que dão ensejo à permissão de saída, é a questão da concessão. Quem é que concede a permissão de saída? É o diretor do estabelecimento prisional. Por que o diretor? Vocês têm ideia? Vamos tratar dos fatos e vocês vão entender um pouco melhor. Ó, primeira possibilidade, falecimento ou doença grave daquelas pessoas que a gente já falou. Cônjuge, vamos repetir, companheira ou companheiro, né? Ascendente, descendente ou irmão. Essas pessoas aí é que dão ensejo para o preso sair da unidade prisional para acompanhar, então, o velório, o enterro, ou até mesmo ir até um hospital para visitar esses 5 indivíduos aí, essas 5 categorias, em caso de doença grave, tá? Pergunto eu para vocês. Então, se a esposa falece, o segregado do fechado ou semiaberto pode ir mediante escolta, até o local onde está se dando o velório ou o enterro para acompanhar essa despedida da sua esposa. Isso? É isso. Companheira, idem. Ascendente, pai, mãe, vô, vó, bisavô, bisavó. Descendente, filho, filha, neto, neta, bisneto, bisneta. Irmão, óbvio que irmã também está incluído, tá? Então, é isso. Falecimento, os atos fúnebres ou doença grave, ir até o hospital para se despedir do familiar que está com uma doença grave, essas são as duas únicas hipóteses, então, de permissão de saída, tá? Evidente que essa gravidade da doença, ela é analisada pelo diretor do estabelecimento prisional, que é quem vai conceder ou não, né, essa permissão de saída, e só entram aqui realmente doentes terminais, né, o pai que está internado em estágio terminal de câncer, o avô que está lá em estágio terminal, internado num hospital prestes a falecer, ou pelo menos numa situação tão grave que, sabe quando os médicos chamam, chama a família que o negócio está difícil, né? Não está significando assim que a pessoa tem que ter uma certeza de morte pro diretor do estabelecimento autorizar. Mas é algo bem grave, realmente normalmente atestado por médico, né? Por profissional médico, que vai fazer com que o diretor do estabelecimento autorize essa saída mediante escolta para esses atos, tá? A questão da necessidade de tratamento médico, imagine, o preso passa mal lá dentro da unidade prisional e precisa de um atendimento médico de urgência. Então, por isso que é o diretor do estabelecimento que autoriza essa permissão de saída. Porque tanto a hipótese 1 como a hipótese 2 são hipóteses urgentes, hipóteses que não dá para esperar até o preso ou seu advogado fazer um pedido para o juiz da VEC ou o juiz plantonista, para o juiz autorizar para ir. Daqui a pouco até o juiz autorizar, o parente já faleceu. Ou então até o juiz autorizar, o preso faleceu dentro da unidade carcerária, já que ele precisa, uma necessidade urgente de tratamento médico, tá? Então é por isso que a LEP prevê que o diretor do estabelecimento autorize esse segregado a sair nessas duas hipóteses, tá?